aquela expressão, nem que a vaca tussa? Geralmente, gente, faz menção a algo que não vai acontecer. Mas a gente pesquisou, a Amandinha principalmente pesquisou e falou sim, a vaca tosse sim, assim como os pets. Os animais também tossem, gente. Aí vocês perguntam, será, Patrícia? Meu cachorro esse dia está fazendo um barulho estranho. Será que era tosse? Vamos descobrir juntinhos? Então vamos lá, que a nossa super médica veterinária, a Letícia Lima, já está a postos por aqui. Tudo bom, doutora Letícia? Tudo bem, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Imagino, o prazer é todo nosso. Então quer dizer que os nossos pets também tossem, mas é uma tosse igual a dos humanos, doutora? Explica. É bem parecida, tá? Muita gente às vezes nem se importa muito porque é uma tossezinha assim, às vezes, sabe? Só um engasguinho. É mais parecido com um engasgo do que uma tosse realmente contínua, como a gente costuma ter. Mas eles tossem mais ou menos parecido, sim. Tá, e as causas? Porque nós humanos, por exemplo, a garganta tá irritada, a gente tosse. Alguma alergia, tá, a gente tosse. E pros cães? Também é bem parecido com a questão respiratória, né? Então pode ser do coração ou da questão respiratória, pulmão, traqueia, que é aquele caninhozinho ali, mais simples falando, que leva o ar da boca até o pulmão, que pode ter um colapso, uma diminuição de espaço, ou até uma simples alergiazinha, sabe? Passeou lá fora, irritou um pouquinho a questão da narina, da garganta, tossiu. Então pode variar um pouquinho ali do que tá causando. Entendi. Os cãezinhos, principalmente, eles têm muita coisa com o nariz, né? Assim, sim. Qualquer coisa eles já estão, parece que, fazendo assim para expulsar alguma coisa do nariz. Porque o nariz é bem geladinho, molhadinho. Por quê, doutora? É natural deles mesmo, a questão deles ficarem lambendo com a questão da higiene deles mesmo ali para tentar tirar o que tá incomodando, geralmente deixa a questão um pouquinho mais úmida. Outras são um pouquinho mais sequinhas, mas não é nada assim preocupante essa relação. Agora, você falou ali em questão do coração, né? Daí a gente já fica meio preocupada. É uma tosse cardíaca que falam? Existe? Isso existe sim, tá? Quando o coração não tá funcionando de uma maneira adequada, ele começa a tentar compensar. Então, pro paciente não virar óbito, ele tenta ali ver como que ele consegue ter uma jogada ali para funcionar melhor. Então, ele às vezes começa a aumentar de volume em um espaço. Ele acaba comprimindo o pulmão, não tem espaço para esse pulmão respirar ali normalmente, ou às vezes o sangue, que é para ele bombear para o resto do corpo, ele acaba depositando dentro do tórax, tá? Então é bem preocupante quando é uma tosse cardíaca, porque esse paciente já está instável. A gente precisa dar o suporte necessário para conseguir estabilizar isso, para esse paciente às vezes não virar óbito. E tem tratamento, doutora? Tem tratamento sim. O ideal é sempre identificar qual que é a causa principal dessa tosse, para que a gente consiga entrar com o tratamento ali para o paciente conseguir ficar mais tempo com a gente, né? Hoje em dia a gente tem cachorrinho com 20 anos. E isso antigamente não acontecia. Então, quanto mais a gente previne ou pega bem no iniciozinho da doença, a gente consegue resolver sim. Pra gente pegar bem no iniciozinho, o principal sintoma seria essa tosse ou não? A tosse, um cuidado muito bom que é para ter em casa, né? É a questão da cor da gengiva da língua, tá? Então, às vezes, um cachorrinho um pouquinho mais gordinho, que tem uma atitude assim, bem ativo, do nada começa a ficar um pouco mais cansado, parece que não tem tanta vontade do esforço físico, e essa questão da coloração. A língua, a gengiva tem que ser rosa avermelhada, tá? Então, bem parecida com a nossa, né? E em casos de problemas cardíacos, respiratórios, eles começam a ficar de uma cor azul arroxeada. Então, que significa que não tá conseguindo ter o suporte de oxigenação necessária nesse corpo. Então, isso acontecendo mais graves pode ser até de um desmaio ou até vir a óbito, né? Então, notou a cor ali um pouquinho diferente, corre pra gente descobrir logo o que tem e dar um suporte. E tem idade, por exemplo, filhotinho pode acontecer isso ou é só mais na vida adulta ou na melhor idade dos cães ali? Pode acontecer em todas as idades. Problemas cardíacos é mais comuns acontecer com a melhor idade, os mais senhorizinhos. Mas outros problemas respiratórios ou de tosse, por exemplo, um colapso de traqueia, que é essa diminuição desse espaço onde tem a conexão ali do ar, né, da boca ao pulmão, costumam ter animais que nascem assim, ou raças predispostas, tipo Yorkshire, Spitz, esses miniaturiazinhas que todo mundo tem, eles têm geralmente uma predisposição a ter essa diminuição. Então tem engasgos frequentes e isso também pode ser prejudicial. Puxando esse do engasgo, não sei se na sua casa já aconteceu, do seu cãozinho e tal, parece que ele engasgou, que ele vai, mas não foi, parece um espirro que ficou entalado.
tem um nome, que é o tal do espirro reverso, é isso? Isso que mesmo. Explica pra gente, é preocupante isso? Assim, a maior parte das vezes é mais com uma irritação. Então, um produto forte que foi passado em casa, num passeio, algum tipo de planta que deu um pouquinho mais de irritação, geralmente é com relação a um componente nesse sentido que deu uma irritação. Por quê? O espirro nosso mesmo é para expulsar aquilo que está incomodando dentro das narinas. Os pets que têm espirro reverso assusta bastante quem tá olhando. Mas ao invés de espirrar para fora, eles espirram para dentro. Tá? Então, quando eles estão com uma crise e fica seguido, eles começam a parecer ter falta de ar. Tá? Então, é sempre ideal a gente ver se é uma causa ali, uma alergiazinha rapidinha, ou se está acontecendo com frequência, se tem alguma doença junto ali que está incomodando. Mas tem umas manobras mais fáceis quando tem uma crise, né, para você não deixar o cachorrinho apavorado nem você, que é trancar por 3 segundinhos a boca e o nariz, tá, do pet, enquanto ele tá tendo a crise, porque obriga eles a engolir. Na hora que eles deglutem, aquela sensação ruim, aquela agonia assim na face passa e eles começam a respirar melhor. Entendi. Olha que dica de ouro. Aconteceu esses dias com o Chico. E a gente ficou, não, ele engasgou. Ele comeu alguma coisa, ele engasgou. Não pode, que ele tá fazendo esses barulhos todos. Olha só, e era, eu acho que era, que depois passou, né? Passou. Ele fez o barulho e tal, depois passou. Quando é uma vez só e some, a gente não fica tão preocupada. Preocupada é se tá acontecendo tantas vezes que pode ser mais alguma coisinha que esteja escondida ali que a gente não tá vendo. Daí tem que investigar. Isso, porque às vezes pode ser uma bronquite, pode ser o início de uma pneumonia, pode ser sim um engasgo, alguma coisinha que o arteiro comeu e que ficou meio entaladinho. Mas se é uma vez ou outra, assim, bem espaçado, a gente não se preocupa tanto. Tá, essa questão das tosses, espirros, passa de um pet para outro? Por exemplo, um cachorro tá espirrando, tossindo e tal, tá junto com outro pet, com outro cachorrinho, o gato, vai passar, não? Se for cardíaco, não. Mas se for a questão de, assim, um vírus, igual a gripe canina, a tosse dos canis, passa, sim, por contato, tá? Então, conviver com outros pets, geralmente não é só um que fica doente, fica todo mundo. Mas tem vacina pra isso. Tem vacina? Tem vacina pra isso, sim. E daí, assim, mas é o quê? Uma vacina anual? Porque nós, humanos, todo ano tomamos a antigripal, né? Pros cães e gatinhos também é assim, O doutora? protocolo inicial tem de 3 tipos de vacina diferentes, né? Tem uma que tem uma cepa só. São 2 doses iniciais, depois uma por ano. A nasal e a via oral são 1 dose por ano, mas sempre eu recomendo a nasal, porque ela tem 3 doses. Então, ela tem 3 cepas diferentes de gripe. Eu acho que, sim, se a gente já tem no mercado uma que tem 1 cepa só, outra que tem 2 e a que protege contra 3, por que já não aproveitar e fazer a de 3? Sim. Proteger melhor ainda, né? Isso Então, aí. questão de passeio público, creche, passeios na rua, você acaba deixando ele propício a encontrar alguma coisa de diferente. Então, a vacinação tem que estar em dia. Outra questão também, por exemplo, nós humanos, né? Quando tá tossindo muito e tal, carrega o nariz, aí tem que fazer aquelas lavagens, né? No narizinho. E nos pets, como que isso funciona, doutora? Não é todo mundo que deixa, mas tem como fazer a lavagem Mas sim. pode? Pode sim. Só que é realmente um pouco mais difícil, porque tem anatomias muito diferentes, né? Aqueles que têm um narizinho bem grande, aquele focinho mais comprido, é um pouco mais fácil de lidar. Mas um pug, por exemplo, que tem um narizinho desse tamanho, que é muito curtinho, já tem outros problemas respiratórios decorrente a essa anatomia mesmo, fica um pouco mais complicado de fazer isso sem supervisão e você às vezes acaba afogando o pet, né? Não, Deus o livre. Mas Então, às vezes é melhor não tentar em casa. Isso, é melhor, sem a né? experiência ali. Porque daí, geralmente, trancou aqui, o pet também vai respirar pela boca, como a gente Sim. também faz. Aí tem os riscos também dessa respiração. Sim, a dificuldade respiratória sempre é uma coisa muito preocupante, porque a gente tem que ver se às vezes é só momentâneo, se foi uma coisinha realmente que aconteceu agora, ou se isso às vezes vai sendo meio silencioso. Quando vai fazer os exames, tá com uma pneumonia, tá com uma alteração muito mais grave, o pet precisa ficar internado, precisa de um suporte mais adequado, né? O ideal é sempre quando você consegue medicar em casa. Então, ficou doentinho, já consegue levar pra casa, você já fica mais tranquilo. Entendi. Mas quando você precisa, digamos, de uma UTI, de um CTI, alguma coisa mais específica nesse sentido, o coração de mãe aperta. Eu tenho certeza disso, viu? Doutora, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Vitrine Revista. Obrigada a você. Passa seu Instagram, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser mandar foto do nariz do cachorro. E aí, dá pra fazer lavagem nasal nesse cachorrinho? Já manda direto pra você, vai lá. Beleza, é @Dr. Clínica Pet, então somos 24 horas, todas as dúvidas pode estar mandando ou marcando uma avaliação, a gente vai conversando, explicando, vendo também principalmente com a anatomia do seu pet, tá? Existem vários exames específicos que a gente pode estar fazendo para cada tipo ali melhorzinho para
você ter um diagnóstico preciso, né? Para não fazer só aquele remedinho que uma agropecuária às vezes vende, achando que vai resolver, e às vezes a gente mascara o problema e volta pior. É isso aí, doutora. Bom fim de semana e até a próxima. Pra você também, pra você e pra toda a equipe, viu? Beijão.